Então, já sabe, né? Agora, aquele momento de tirar todas as dúvidas sobre a artrose. Vem cá, participa com a gente no nosso quadro E aí, doutor, que é aqui no nosso estúdio. Eu recebo o ortopedista, doutor Felipe Magalhães. Obrigada, doutor, pela sua presença. Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, obrigado. E a gente recebe aqui, ó, duas maravilhosas, a Leidmara, a Maricilda Borges. Boa tarde, sejam bem-vindas também. Boa tarde. Mas que, acredite se quiser, desde os 45, mais ou menos, dona Maricilda tem artrose. E a Leidmara desde os 20. Desde os 20. Eu tô chocada com isso. Desde os 20. Hoje eu já vou fazer 33 segunda-feira, né? Então já vão aí 13 anos sofrendo com as dores da artrose. E com você, dona Maricilda, começou como? De que maneira? O que você começou a perceber? Porque também eu era mais bem fortinha, né? E começou dores, né? Na perna, dores no joelho, no tornozelo. Aí consultei um ortopedista. Fala bem pertinho no microfone. Eu consultei o ortopedista, ele queria até me operar na época. Eu falei que não queria operar. Ele falou, então sua perna vai ficar assim, cambota. E não tá, minhas pernas estão retas. Falei, não, doutor, não estou preparada para isso. Aí entrei na fisioterapia, né? E na época eu fazia mais caminhada, lentamente, mas igual, meu dedo do pé, principalmente, esquerda, direita, esquerda, ele é os dedos já cheios de... igual a mão aqui, ó. Torta. E aí... Tem casos na sua família? Menina, que eu me lembre, não. Só dois. Meu pai sofria muito de coluna, mas eu nunca vi ele comentando assim a respeito de problema no joelho, artrose, não. É mais só se foi na coluna, e eu não sei explicar, né? Leidmara, e você aos 20 anos, foi logo depois que você ganhou o bebê? Sim, eu tive a Ana Clara e eu comecei a sentir muita dor na coluna. Eu já sentia antes, mas piorou porque a gente sempre fica com o neném, né, ninando. Só que sempre rodeada dos mais velhos, a gente ouve muito, isso é frescura, esses meninos de hoje não têm força para nada. E é normal, porque você ainda está se adaptando. Até que um dia a minha coluna travou. Foi aí que eu fui para o médico. E chegando lá, ele fez uma bateria de exames, né, de imagem, e descobriu que eu tenho um desgaste no disco da coluna. Né? Aí ele falou para mim, olha, o que você pode fazer é um paliativo, né, para não desgastar ao longo do tempo, desgastar menos. Mas é uma coisa que você não vai conseguir. Com o tempo, você vai sentir mais. Hoje, eu já sinto o joelho, que eu tenho um desgaste na cartilagem do joelho também. Então, assim, realmente é algo que corrói bastante a gente e a gente sente muita dor, né? Doutor, o que explica isso? A gente está diante aqui de dois casos, né? A gente está falando de artrose, que pensa que isso afeta mais a terceira idade, 60 a mais. Mas a Maricilda, a partir de 45, a Leidmara é mais chocante ainda, a partir dos 20. O que explica isso? Sim, na verdade, se vê a alta incidência que está tendo da doença degenerativa, a gente tem que saber diferenciar, né? Igual ela falou, a questão da coluna, uma doença degenerativa do disco. E nas articulações, a doença degenerativa da cartilagem articular. Todas elas compõem a mesma matriz, enfim. Hoje, a gente vê muitos casos que são subdiagnosticados, né? A gente vê a incidência ela aumentou, porque muitas das vezes os pacientes hoje conseguem ter um acesso ao médico mais fácil, ao ortopedista, e começa a ter, sim, os casos serem diagnosticados. Mas no passado, muitos casos eram subdiagnosticados por falta desse acesso ou até do conhecimento do próprio paciente em relação a possível sintomas e patologias que ele poderiam ter. Hoje a gente consegue observar muito isso. Se você pensar da artrose da coluna, você vê a população entre a terceira, a sexta década que pode ser afetada, tá? Na artrose do joelho, no quadril, você já vê mais uma população um pouco mais velha, né? A partir de 55, 60 anos, que começa a ter essa incidência. Mas o fator importante, Roberta, é o diagnóstico precoce. Isso retarda muito a doença, tá? E isso restabelece muito a função do paciente. No seu caso, você disse que na sua família tem esse histórico. Meu tio, ele tem a coluna toda parafusada. Todo, já foi operado várias vezes. Aí, no caso, ela tem uma filha, por exemplo, adolescente. Já é para fazer um acompanhamento, doutor? Assim, na adolescência, a doença degenerativa, que é a artrose, não é muito comum. Você pode ter mais em questão de desvio de coluna, que é a escoliose. Então, assim, segue um acompanhamento para não ter isso repercussão na fase adulta, tá? Mas a artrose, ela tem sim um fator genético. Então, a gente tem que levar em consideração quando se trata de um ambiente familiar que tem esse histórico.
tá? Tanto na coluna como nas articulações. Ó, já tem aqui vários comentários, a gente falando, minha irmã tem artrose, artrite e ainda tem reumatismo. Ela sente dores constantes e às vezes os dedos e os nervos das pernas, ela encolhem e ela quase morre para puxar os nervos, gente. Ela não tem condições financeiras para fazer o tratamento. Então, o resto é sofrer com as dores, até porque o SUS não está fácil. Doutor, no momento de crise, por exemplo, tem o que fazer? Assim, na verdade, quando ela dá esses sintomas dessa crise, inicialmente a gente orienta, né, a fazer o uso de um remédio, um analgésico, né, isso é uma forma. E sim, procurar um médico. Eu acho que mesmo que o SUS hoje tem, né, a gente tem um acesso um pouco mais restrito, mas a gente tem que tentar, nas unidades básicas, pelo menos procurar um médico para ser orientado até qual a medicação você usar. E isso ser direcionado para o especialista. Mas no caso dela, se a gente orienta a um repouso, né, uso de analgésicos. Às vezes tem pessoas que se sentem um pouco mais confortável com a compressa de joga morna ou até um gelo na articulação, né, em relação ao joelho, quadril, algo semelhante, tá? Mas isso é importante, mas o certo, o ideal seria ela ter esse acesso para ter essa orientação do especialista. Muita gente que tem artrose acaba não fazendo atividade física, exercício, com medo. Como é que é essa relação, doutor? Isso. Porque hoje tem que ser orientado sim, porque uma articulação, a coluna, ela pode ser sobrecarregada e isso aumentar o sintoma e aumentar o processo degenerativo que é a artrose. O exercício, ele é indicado, mas para esses pacientes, normalmente a gente indica quais? Os exercícios que são de baixo impacto, né? Então, você tem hoje a gama de exercícios, né, de atividade física, que você consegue atingir isso no paciente. Então, dentre eles que você faça alongamentos, fortalecimento sem sobrecarregar a articulação, exercícios sem impacto, né, caminhadas em terrenos planos. Então, tudo isso você tem que orientar. E isso é função, isso é bom para o paciente. Estou vendo você concordando, Maricilda. A senhora faz tudo isso? Eu ainda não fiz igual você está falando. Por causa disso, eu não consigo agachar. Eu só pego as coisas no chão, ou com o dedo do pé aqui, ou se não, abaixando assim o corpo. Porque, igual dobrar o joelho, eu tenho inveja daquele que agacha ali para pegar alguma coisa no chão. Entendeu? Eu não consigo. Dói. Chegou a esse ponto. Ponto. E agora, estou começando a sentir dor aqui no quadril aqui, né? Mas aí já marquei ortopedista, porque a médica falou que o meu pé está feio. A médica clínico mandou fazer ressonância magnética, né? Falou, seu pé está feio, como é que você está andando? Falei, misericórdia de Deus. Ledimar, e você? Consegue fazer atividade física? Conseguiu? Eu tenho dificuldade na constância. Eu começo, daqui a pouco eu já começo a sentir muitas dores, eu paro de novo. Daqui a pouco eu começo de novo e paro de novo. Porque o meu maior problema é o quê? É o controle do peso. Porque quanto mais pesado eu fico, mais dor eu sinto. Né? Então, quanto mais eu consigo controlar o meu peso, menos dor, menos eu sobrecarrego o meu joelho, né? Ó, tem mais comentários aqui. Boa tarde, Roberta. Domingo vou completar 68 anos, tenho prótese total de joelho, foi colocado quando eu tinha 49 anos por causa de artrose. Quando que chega o ponto da cirurgia, doutor? Nesse caso, a doença ela começa pela cartilagem. Em estados mais avançados, a cartilagem, você expõe, né? O osso que fica abaixo da cartilagem, ele é exposto. Então, isso que gera dor, porque a cartilagem ela não tem nervo. Então, enquanto a gente está deteriorando, teoricamente, a gente não sente aquela dor absurda, mas com o aumento dessa lesão, sim. E nesse caso, quando o osso ele já está exposto, já começa a ter o quê? Uma deformidade articular. Então, muitos desses casos, os pacientes podem ser indicados, sim, fazer a cirurgia. No caso de pacientes mais jovens, tem que investigar, Roberto, porque você tem doença que é propriamente da cartilagem em si e da idade do paciente, mas tem outras causas também secundárias que podem levar a artrose. Por exemplo, um trauma, uma fratura, você pode levar uma artrose pós-traumática, que nós chamamos. E outras doenças também, tá? Que podem levar a artrose. Tem outros comentários aqui, tem gente dizendo, eu tenho artrose nos joelhos, pés, mãos e na coluna. Eu sofro com muitas dores. Como o senhor já disse, é uma doença degenerativa e ela pode cada vez mais alcançando novas articulações? A gente não pode dizer que ela pula de uma articulação para outra ou migra, né? Ela pode ser instalada assim, principalmente em articulações de sobrecarga, que nós vamos evidenciar mais joelhos, quadris
e coluna. Mas não quer dizer que uma pessoa não pode ter uma artrose nas mãos, nos pés, que tem doenças, tá? Principalmente doenças reumatológicas, que podem levar à destruição da articulação e levar a uma futura artrose. Tem gente falando, boa tarde, eu tenho artrose no joelho, artrite reumatoide. A dor é constante, o que me mantém é o exercício físico, tá vendo, Leidmara? Não pode parar, a pessoa tem 54 anos. Doutor, para finalizar, tem gente falando, qual é a diferença entre artrite, artrose e osteoporose? Na verdade, a artrite, a artrose hoje, né, a nomenclatura, ela se diferencia só no escrito, mas no significado hoje é o mesmo, né? A gente tem a osteoartrose ou artrose ou uma artrite, que é o processo degenerativo, começa tudo por uma inflamação, um processo degenerativo e destruição articular. A osteoporose é quando você avalia a qualidade óssea, a massa óssea que nós temos no corpo. Então, vocês têm parâmetros e têm números que a gente consegue elucidar se o paciente ele tem baixa massa óssea ou a capacidade óssea dele normal, né? Então, Tá a gente certo. tem que diferenciar isso. Olha, o assunto rendeu, tá? As perguntas não param de chegar. Se desse mais tempo, a gente continuava aqui, mas o nosso tempo acabou. Obrigada, doutor Felipe, Obrigado. pela sua presença aqui com a gente. Obrigado. Leidmara, volta à constância dos exercícios. Vou voltar, pode por deixar. favor. E, ó, a consultem para tentar parar de pegar as coisas com o pé. Obrigada, Maricilda. Beijo para vocês.